Abrão estava em Ur dos Caldeus. Abrão, ele era pagão, de uma família pagã. Os seus pais adoravam outras divindades. E Deus apareceu a Abrão em Ur dos Caldeus. E Deus disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei, e seja tu o quê? Uma bênção. Ele obedeceu à voz de Deus. E ele obedeceu à voz de Deus, tal como eu e você um dia obedecemos. Quando Deus tocou no teu coração e no meu coração, e nos chamou para essa caminhada com Ele. Isso foi obra do Espírito Santo, e isso foi graça, e louvado seja o nome do Senhor por isso, amém, irmãos? O Espírito de Deus, que antes de todas as coisas, quando o mundo era um caos, diz a Bíblia em Gênesis, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito sempre esteve presente no passado. O Espírito que a Bíblia diz no Novo Testamento, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele que me convenceu e te convenceu. E quando Deus manifestou a Abrão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, foi o Espírito Santo de Deus que instigou o espírito de Abrão para obedecer. E ele obedeceu. E ele saiu para uma terra que ele não sabia onde era. Deus não deu endereço, mas ele foi obedecendo a palavra do Senhor. Agora, Deus falou que onde ele pisasse os seus pés, onde ele chegasse, as pessoas que o abençoassem, Deus o abençoaria, e as pessoas que o amaldiçoassem, Deus o amaldiçoaria, porque era Deus que estava conduzindo aquele homem, e é Deus que está me conduzindo e te conduzindo, meu irmão. Agora veja bem, um dia Deus falou com Abraão que ele seria o pai de multidões. Interessante que a palavra Abrão significa pai exaltado, e a palavra depois foi mudada de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. Agora Abrão chegava numa determinada região. Lá estavam os beduínos com seus camelos, que diziam serem amigos de Abrão ou Abraão, e ficava brincando com ele, gozando dele, dizendo: ei, pai exaltado. Porque Sarai era estéril. E quando Deus prometeu para Abrão que ia fazer dele, e ele teria filhos, e Sara era estéril, quando Deus prometeu para Abrão, passaram-se 25 anos. Mas o Deus que nós cantamos aqui hoje, o Deus de promessas, é um Deus fiel. Fiel para com Ele mesmo. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele promete, Ele cumpre para a glória do nome dEle. Agora veja, um dia Abrão estava na tenda, era bem noite, bem tarde da noite, e Deus falou com ele para ele sair da tenda, e falou com ele assim: Abrão, saia lá fora e conta as estrelas. Na minha época, quando eu era mais novo, minha mãe, que era uma religiosa idólatra, ela dizia que se a gente contasse estrelas, nascia verruga. Você lembra? O pessoal aí é crente, né? O pessoal da minha época lá era assim contigo, do G. Conta que você vai ver. E eu não sei que eu tenho verrugas no corpo todo hoje, com pouco faz estrelas que eu contei. Mas veja bem, é superstição. Nossos pais, não sei se seu pai e sua mãe eram assim, nós éramos idólatras e supersticiosos. E minha mãe falava: não conta as estrelas. Olha para você, no passado Deus diz para Abrão: saia da tenda, vai lá fora e conta as estrelas. Agora imagine Abrão de madrugada, 3 horas, 4 da madrugada, nos céus contando as estrelas, anotando não sei aonde, e falando com Sarai: eu não estou aguentando mais não. E Sara falando assim: para de contar que você não vai conseguir não. Mas Deus estava dizendo para Abrão que seria incontável a genealogia, a descendência dele. Você sabia que nós temos como pai Abraão? Nós somos filhos de Abraão pela fé. E você sabia que as promessas de Deus sobre Abraão e sobre Israel estão sobre nós também hoje, o novo Israel dele? Sabia disso? Então escute, Deus havia chamado este homem e havia dito a ele que ele seria abençoado, seria próspero. E foi próspero. Um detalhe foi quando Sara estava
atrás de uma cortina, e Deus manifesta a Abraão e fala com ele do filho que ia dar para ele. E aí, de trás da cortina, Sara deu uma risadinha de incredulidade. E mais tarde, quando Isaac nasce, olha como é que Deus tem senso de humor. O nome de Isaac significa riso. Quando tudo estava bem, nasce Isaac, e nós sabemos da história porque Abraão ficou angustiado porque custava demais nascer o filho da promessa, e então Sara entregou a Agar, a escrava, para ter relações sexuais íntimas com Abrão, e nasceu Ismael. E Deus não agradou disso, porque era de Sara que ia sair. Ela não havia entendido, e mais tarde foi escrito inclusive o Salmo 113, que nos faz entender que o nosso Deus é um Deus que faz uma mulher estéril ser mãe de filhos. Então nasceu Isaac depois de 25 anos, quando tudo estava bem. Abrão maravilhado, de repente Deus manifesta a Abrão e diz: olha, pega teu filho, é o texto do capítulo 22 que eu estou expondo para vocês agora. Pega teu filho, teu único filho, o Isaac, e ofereça-me como holocausto. E então Abraão obedeceu. Ele pegou então o menino, pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo, levou consigo os servos e foi lá para o monte para sacrificar Isaac. Abrão era aquele que fazia altares a Deus. Por várias vezes e que Abraão havia feito altares, ele ofereceu lá novilhos, ofereceu animais. Mas Abrão não teve experiência, porque ele sabia que Deus jamais pediu seres humanos. Agora Deus pede para que Abrão ofereça a Isaac, o seu único filho, como oferenda. Quando ele está subindo no monte, de repente ele fala com o servo assim: olha, ficai aqui, porque eu e o moço iremos subir para o monte, e quando nós adorarmos a Deus, o texto fala aí, nós o quê? Voltaremos. Olha que coisa maravilhosa. Os grandes teólogos entendem que Abraão, o pai da fé, era um homem tão de fé, que ao ele ter dito: olha, nós subiremos, e quando nós adorarmos a Deus, nós voltaremos. Era ele e Isaac. Este homem era um homem tão de fé, que ele cria que se ele degolasse Isaac, Deus ressuscitaria Isaac. Mas como Deus nunca precisou de pedir sacrifícios humanos, senão do Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo, quando Abrão então está subindo no monte, o Isaac fala assim: pai, aí está a lenha, o cutelo, o fogo, tudo preparado para o holocausto, mas onde está o cabrito, pai, o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão disse: Jeová Jirê. Você pode repetir comigo, vamos lá? Jeová Jirê. Abraão disse para Isaac: filho, Deus providenciará, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. E quando ele colocou Isaac no altar, colocou lá a lenha, colocou lá, amarrou o menino, e quando ele pegou o cutelo e foi degolar Isaac, apareceu o anjo do Senhor e disse: Abraão, Abraão, não faças tal. E do outro lado estava lá um cordeiro amarrado, que já simbolizava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que viria morrer numa cruz por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Fala comigo: Deus da providência. Meus irmãos, nosso Deus é o Deus da providência. Que Deus é este? É o Deus que apareceu para Moisés, que apareceu para Abraão, para Isaac seu filho, para Jacó. É o Deus autoexistente, é o Elohim, é o Adonai, é o Senhor dos senhores, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, é o Elion, que é o Deus Altíssimo, é o Deus Criador do universo, que é o Deus da providência. Você crê que Deus é o Deus da providência? Essa mensagem nessa noite, eu preguei ela quinta-feira e Deus nos usou muito. E eu estou certo que se Deus está permitindo eu pregar essa mensagem nessa noite, porque tem pessoas aqui precisando de
serem abençoadas e receber nessa noite o consolo do Deus de Abraão, o Deus da providência. Então nosso tema, o Deus da providência, em primeiro lugar, esse Deus da providência é o Deus que provê. Ele já proveu o cordeiro. Ele proveu o cordeiro lá para Abrão, e Abrão pegou o cordeiro, colocou no altar e degolou o cordeiro e derramou aquele sangue e sacrificou a Deus. A mesma coisa Deus proveu para nós, para a humanidade, Jesus Cristo, o seu Filho, como o cordeiro imaculado que veio. Louvado seja Deus. Ele já providenciou já, queridos. A humanidade e todos nós estávamos perdidos, cegos. Mas houve um dia que não sei como que você converteu. Lá em casa foi em 1982, 83, quando a mocidade da igreja presbiteriana foi lá e falou desse Jesus. E aí eu entendi que Deus havia provido o cordeiro, o filho dele que morreu numa cruz para nos salvar. Você que está aqui nessa noite, você sabia disso? Que Deus já providenciou para limpar eu e você dos nossos pecados, o seu Filho, Jesus Cristo. Então esse Deus da providência é o Deus que proveu, que providenciou o cordeiro que tira os pecados do mundo. É esse Deus da providência que amou-nos. A Bíblia diz em João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Ô irmão, esquema minha alma. É o Deus da providência que já enviou o cordeiro imaculado dele. Mas em segundo lugar, esse Deus, ou melhor, esse Deus, em primeiro lugar, o Deus que provê o cordeiro, já proveu, mas ainda é o Deus que provê o nosso sustento. Apesar das lutas que você está passando, apesar das dificuldades, da crise, quem sabe financeira, quem sabe uma tribulação que bateu porta adentro da tua casa, quem sabe a perda de alguém, e você tem perguntado para Deus o porquê, e tem vivido angustiada. Apesar de tudo isso, Deus tem te dado o pão de cada dia, Deus tem nos dado a vestimenta, Deus tem cuidado de cada um de nós. Então o Deus da providência é o Deus que provê o nosso sustento diário, o nosso alimento, o pão, a vestimenta. Deus é o Deus da providência. E quem sabe você está aqui desempregado, esperando que uma porta de emprego abra. Eu vou desafiar vocês para nós orarmos, porque quem sabe nos projetos eternos de Deus Ele já estava programado que eu viesse pregar esta mensagem para você orar e para que essa porta abra, porque Deus conta também com a liberdade humana e com as decisões humanas para poder realizar o seu propósito na vida de cada um de nós. Você crê nisso, irmão? Então o Deus que provê. Os discípulos estavam aturdidos, preocupados. O que poderia acontecer com eles? No Mateus capítulo 6, Jesus diz: olha, não andeis ansiosos com o dia da manhã, com o que há vez de comer, beber, vestir. Olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus, não tecem, não fiam. E ele fala assim: olha, Salomão, que foi rico, que teve glórias, não teve o cuidado tal como das aves. Assim eu quero dizer para você nessa noite, esta palavra: aquieta-te, minha irmã, aquieta-te e espera no Deus da providência. Ele é o Deus que vai prover a sua necessidade. Eu estava ministrando uma vez, e seminarista é engraçado, ele questiona tudo, e eu preguei assim: Deus está entrando em providência. No seminário, se você falar uma coisa dessa, eles pegam você para a janela e jogam lá fora. E tinha um professor, e eu falei assim: professor, vem cá,
nós aprendemos na teologia a linguagem antropomórfica, antropopática, que são as linguagens humanas atribuídas a Deus. Então eu vou continuar pregando a linguagem humana. Deus é o Deus que entra em providência. Você crê nisso? É a linguagem humana. Talvez você está aqui angustiada, você está abatido, e nós temos de crer nesse Deus da providência, que Ele provê o sustento, e dentro da vontade dEle, para a glória dEle, no tempo certo, daqui a pouco nós vamos ver, Ele vai abrir esta porta para você. Então fala comigo, Deus da providência. Então esse Deus da providência preparou o cordeiro. Esse Deus da providência, Ele tem o sustentado. Esse Deus da providência, Ele é o Deus que pode fazer milagres. Ele pode prover um milagre, Ele pode prover a cura. Por isso que Isaías 43, que é um texto dirigido inclusive, não é nem para a igreja, é para um rei que era pagão. Quando Deus disse para aquele rei que ele iria diante daquele rei, ele quebraria os cadeados, despedaçaria as portas de bronze, ele abriria os caminhos. É esse Deus que, quando ele entra em providência, quando esse Deus na ação dele de prover, ele pode usar alguém que você jamais imaginaria. Muitas vezes nós não compreendemos os projetos de Deus. Abraão, por exemplo, deve ter pensado assim: meu Deus, como é que o Senhor me fala para sair de uma terra e diz para mim que eu vou ser pai das nações, pai exaltado, sendo que minha mulher é estéril? E agora, depois que eu ganho um menino, o Senhor agora manda eu subir no Monte Moriá para sacrificar este menino. O que é isso, Deus? Tem momentos em nossas vidas que a gente questiona algumas coisas com Deus. Eu te pedi tanto, Deus, eu clamei tanto ao Senhor, e agora, depois que eu consegui, agora o Senhor está querendo que eu saia daqui de Montes Claros e vou para aquela cidade distante lá. Meu Deus, que negócio é este? A Bíblia diz em Isaías 55: os vossos caminhos não são os meus caminhos, nem os vossos pensamentos os meus pensamentos. Os pensamentos de Deus são altos, infinitos. Ninguém pode prescrutar a mente de Deus. Ele é o Senhor, e nessa noite Ele está me usando para dizer para você, para que você aquieta-te, deixa Ele agir da maneira dEle. Amém? Repita comigo: Deus da providência. Eu falei, em primeiro lugar, que Deus da providência é o Deus que provê. Segundo lugar, o Deus da providência é o Deus que provê muito mais, além daquilo que nós necessitamos. Você crê nisso, irmão? A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, que o Senhor Deus é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou... Então Deus pode fazer muito mais. Aí eu quero contar algo particular meu aqui. Quando eu entrei quase numa depressão, porque eu não tinha casa. Vencia 2 anos que a igreja que alugava uma casa para mim, como pastor. Depois tinha que entregar a casa, tinha que arrancar os móveis, levar para outro lugar, aquele problema todo de imobiliária. Vencia ali 2 anos, vai para outro apartamento. No terceiro, os móveis já caíam no chão. E aí Deus nos conduziu, depois de orar no monte. Um irmão, o pastor Fabiano, um dia num sítio, falou assim: você tem pedido a Deus sua casa? E era interessante, e eu despercebido, mas você tem que insistir, perseverar. E é interessante isso, perseverar. E eu perseverei orando, clamando a Deus. Ganhamos, compramos o lote. Aí ganhamos um engenheiro aqui, que frequentava a igreja aqui. Ele vinha na igreja aqui, e ele me deu o projeto, 2 pavimentos. Começamos a construir. Quando chegou no primeiro pavimento, eu falei assim: vou parar por aqui, já está bom demais. A gente guarda os móveis aqui e dá um jeito. Aí Giselda falou assim: não, Deus nos deu essa casa com 2 pavimentos para poder os quartos em cima, e nós não vamos parar, nós vamos terminar essa casa. Deus usou Giselda. E aí eu quero dizer para vocês que Deus, Ele faz
quando Ele provê além do que nós até necessitamos, muito mais. De repente você está orando a Deus para que Deus te dê uma casa com um quarto, e de repente Deus vai abrir as portas e você vai ter uma casa de 3 quartos. Irmãos, essa é a fé que eu tenho, eu creio nisso. E graças a Deus eu tenho 2 casas alugadas aqui em Montes Claros, e a minha que eu moro. É o Deus da providência, irmão. Você crê nisso, irmão? Agora você tem de orar. Agora você não pode fazer igual um diácono tinha aqui, que foi embora orando a Deus. Deus, ia para o monte orar, eu achava engraçado. Deus, arruma um carro, pode ser um carrinho, uma lata velha mesmo. E aí comprou um Fiat 147. Eu acho o primeiro que surgiu. Ele nunca chegava na igreja aqui no tempo certo. Quando chegava, aí eu falei, tá vendo, meu irmão, você tem de orar a Deus e pedir a Deus sabedoria. Porque lata velha, meu irmão, você pega um bocado de lata de tinta na rua e faz um carro. Então, não estou sendo aqui, irmão, não estou pregando aqui uma teologia da prosperidade burra e fora do positivismo de Reagan, não. Mas eu estou pregando sobre o Deus de Abrão. Abrão era rico, Jacó era rico, Isaac era rico, Jó era o homem mais rico do Oriente. Deus vai dar a cada um de nós de acordo a energia desprendida, a capacidade de cada um. É o Deus que provê muito mais além do que nós imaginamos e esperamos. Agora Deus, meu irmão, quando Ele quer agir, Ele age para que o nome dEle seja glorificado e honrado. Louvado seja o nome do Senhor. Fala comigo, Deus da providência. Terceiro lugar, o Deus da providência, além de ser o Deus que provê, é o Deus que provê além do que nós imaginamos, mas é o Deus também que provê dentro do tempo dEle. A hora é dEle. Existe 2 palavrinhas chamadas cromos e kairos. O cromos é o tempo do seu relógio aí, 8h35. Esse é o tempo nosso. O kairos é o tempo de Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. Deus não está preso a tempo, espaço, circunstâncias. Deus não está preso a horário. Por isso que Ele é o Deus que provê na hora dEle. Abraão ficou pirado. Já tinha passado 3 anos, 5 anos, 10 anos, não aguento mais, e 15 anos. Aí Sara, ficando angustiada, falou assim: tá bom, Abraão, vai lá, você já está, daqui a um dia você vai parar de fazer as coisas. Vai lá, tenha sexo então com H. Quase 100 anos de idade. 25 anos. Quanto tempo que você está orando, minha irmã? Quanto tempo que você está orando, meu irmão? Tudo tem que ser dentro do tempo de Deus. 25 anos se passaram para que Isaac nascesse. Riso. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3: tudo tem o seu tempo que determinado, debaixo. Há tempo para tudo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar, mas há tempo também, por favor, sai, está calor demais. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo de ajuntar pedras, mas há tempo de espalhar pedras. Há tempo também de você construir, mas há tempo de você parar. Tudo tem o seu tempo. Eu gostaria que nessa noite, você que está aqui, você que me assiste, que me ouve, que talvez tenha interrogado a Deus: Senhor, há quanto tempo? Meu Deus, o que eu estou fazendo, Senhor? E porque eu tenho esperado, eu tenho clamado ao Senhor e não tem acontecido. E eu quero desafiar você a ler o Salmo 37, quando o Senhor diz: espera no Senhor e descansa nele. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais o quê? Escute. Então nós temos de entender aqui
que o tempo é dele. Há quanto tempo eu estou vendo alguns jovens desesperados? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso, Deus, de uma serva para eu casar. Calma, pastor Eugênio, na igreja aqui, não estou encontrando nenhum rapaz abençoado aí. Não vai lá fora não, irmã. Não vai lá fora não, irmão. Espera no Senhor, descansa nele. No tempo certo Deus vai prover. Talvez você está falando assim: Deus, há quanto tempo eu estou clamando a Ti, Deus? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Tem horas que Deus, como nós somos limitados, somos humanos, não é o tempo, porque nós não estamos preparados para receber. Sabia disso? Eu me lembro que eu tinha 16 anos. A minha mãe sofreu comigo. Eu já estava trabalhando na farmácia. Mudei de farmácia em Salinas, fui trabalhar em Maria Pinho. E aí, pela primeira vez, eu tive a minha carteira assinada. E aí, com 16 anos de idade, eu cismei de financiar uma moto CG 125. Minha mãe tinha de ser a minha... Tinha de, na verdade, ser em nome dela, o financiamento no Bradesco. Minha mãe chorou: não faz isso não, meu filho. E minha mãe falou. Meu filho, eu não tinha nem carteira, irmãos. 16 anos, tinha carteira. Comprei essa moto cinza 125. Montei naquela bicha como se tivesse montando um jumento. Poquei, como diz a linguagem lá nossa, para Coronel Murta. Coloquei um doidão na garupa comigo e fomos tomando jurubeba na estrada. Segunda ponte eu não consegui biloscar no meio dela. Eu bati na quina da ponte, caí no arame farpado, me rasguei todo, e ele ficou lá no mato, eu caçando ele. Eu me arrebentei todo. Quando eu cheguei em Salinas, o doutor Pérez gastou um tempão para tirar daqui de dentro um tanto de pedaço de pedrinha no meu corpo. Eu não estava preparado, não era tempo. Estou contando isso aqui porque muitas vezes nós queremos algo e não é tempo, nós não estamos preparados ainda, não é o momento. Deixa Deus agir. Eu quero dizer para você, adolescente, jovem que está aqui, quando eu tinha os meus 19, 20 anos, um pastor presbiteriano em Salinas me falou o seguinte: dedique a sua juventude. Você toca, você canta, dedique a Jesus, descansa nele, espera nele, e tudo que você puder fazer, faça para Deus. E aí ele falou comigo assim: dentro do tempo de Deus, Ele vai preparar sua esposa, o ministério que Ele tem para você. E eu então fui para Brasília, Distrito Federal, já contei isso aqui várias vezes, e fui dedicar lá na quarta igreja. Peguei meu fundo de garantia, todos os direitos que a gente tem quando a gente é demitido, de 4 anos de trabalho de carteira assinada. Peguei tudo, cheguei em Brasília, comprei